paz do Senhor, estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje iremos falar sobre a lição 10, que tem como tema o plano de livramento e o papel de Esther. Tem como texto áureo Isaías capítulo 64, verso 4, que diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Antes de adentrarmos especificamente na lição, gostaria de a gente fazer uma localização histórica e até mesmo dentro do Antigo Testamento, onde que se encontra o livro de Esther. Acredito que através dessa classificação, dessa localização, iremos compreender um pouco melhor Esther e iremos nos localizar mais ou menos no seu plano cronológico e teremos uma compreensão melhor da matéria. Então vamos lá. Basicamente, o Antigo Testamento ele pode ser dividido em 4 partes. Primeira parte, nós temos o que chamamos de a lei, ou então o Pentateuco, ou então o livro de Moisés, e alguns até utilizam a expressão chamada Talmud. Todas essas expressões elas são sinônimas, elas são semelhantes, elas se equivalem, que compreende os 5 primeiros livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Uma segunda classificação nós temos chamado os livros históricos, que na verdade esses livros retratam o povo de Israel, compreendido já como nação em seu próprio território, que vai desde a conquista de Canaã, liderada por Josué, até o cativeiro babilônico do povo de Judá. Uma terceira classificação, nós temos os livros poéticos, que são Salmos, Provérbios e dentre outros livros. E uma quarta classificação, nós temos os profetas. Aí surge uma pergunta: onde se encontra o livro de Esther dentro dessa classificação? O livro de Esther se encontra dentro dos chamados livros históricos. Então aqui nós iremos fazer uma breve ordem cronológica muito sucinta para nós sabermos em que momento histórico a rainha Esther, o livro de Esther, está localizado. Então vamos lá. Eu disse que a classificação do livro de Esther se encontra dentro dos livros históricos. E os livros históricos ele começa basicamente na conquista de Israel da terra prometida, liderada por Josué. Então, o povo de Israel conquistou Canaã e ali eles foram divididos em 12 tribos, que se equivale mais ou menos como se fosse, de uma forma bem rudimentar, a 12 estados. Dentro desse período, 12 juízes julgaram Israel de uma forma subsequente. Posteriormente, Israel teve o primeiro rei, que foi chamado rei Saul, depois teve o rei Davi e toda a sua descendência. Aí há um ponto que é muito importante, muito interessante a gente mencionar. Um rei, no chamado Assírio, ele invadiu a parte norte de Israel, que tinha como capital a principal cidade chamada Samaria, e levou cativo as 10 tribos. Ali houve uma ruptura, ali houve um distanciamento entre chamado Reino Norte e Reino Sul. Então, um pouco antes da Síria invadir o Reino do Norte, havia uma ruptura entre Israel. Israel se dividiu como se fosse 2 estados, o Reino do Sul e o Reino do Norte. E o rei assírio invadiu especificamente o Reino do Norte. Posteriormente, a Babilônia invadiu o Reino do Sul, que compreendia as tribos de Judá e Benjamim, e levou o povo para o cativeiro. Aí eu pergunto, em que momento dessa cronologia se encontra o livro de Esther? Se encontra no período dos juízes? Se encontra no período dos reis? Ou se encontra já no cativeiro? O livro de Esther se encontra especificamente no cativeiro. O povo de Judá foi levado cativeiro pelo reino babilônico, e o reino babilônico ele foi superado por um outro reino, chamado o reino persa. O reino persa, naquele período, se tornou, na verdade, o maior império, o maior reino daquele período ali. E a história de Israel se encontra basicamente nesse momento histórico, no momento do período persa. Então você já compreendeu nesse momento que o povo de Israel se encontra cativo no período persa, que era um grande período naquele momento. E a rainha Esther, como ela se insere nesse contexto? A rainha Esther, ela era uma pessoa judia que estava cativa na terra persa. Esther, ela na verdade era órfã de pai e de mãe. Ela foi criada, por alguns autores classificam como o seu primo, Mardoqueu, e algumas traduções têm a expressão chamada Mardokai.
Mardoquai, ele que criou, que foi como se fosse o pai e a mãe da Esther. Então Esther, ela era órfã, ela estava como refugiada numa terra distante. E aí que a gente vê conforme Deus trabalha na vida. Conforme os planos de Deus surpreende a cada um de nós. Dentro daquele período ali, Deus poderia ter utilizado, às vezes, alguém que era um sacerdote, ou até mesmo algum líder dali, mas Deus escolhe usar uma órfã de pai e de mãe, uma mulher que estava numa terra estrangeira e era considerada como uma cativa. Ali nós vemos o milagre e a mão de Deus, e é assim que Deus funciona. Deus surpreende a cada um de nós. Deus usa aquilo que nós achamos que Ele não vai usar, aquilo que é impossível acontecer, Deus pega e transforma e faz algo impossível, que era impossível, parecer possível. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o verdadeiro Deus. Deus acaba confundindo a nossa sabedoria para dizer que Ele usa quem Ele quer, da forma que Ele quer e no momento que Ele quiser, para fazer diferença neste mundo, para transformar, para mudar o curso da história. Mas como assim Deus mudou o curso da história? Voltando para o livro de Esther. Eu disse para vocês que o reino, naquele período, era o reino persa. E no período da Esther, quem era o rei naquele momento era o rei Xerxes. E no livro de Esther, ele também era chamado de rei Assuero. Ele tinha uma esposa que era chamada Vasti. E o rei deu um banquete durante 180 dias. E num desses banquetes, ele pediu para apresentar a sua esposa, que era a rainha Vasti, para mostrar sua beleza incomparável para aqueles que estavam à sua volta. E a rainha Vasti desobedeceu esse mandado do rei. Até que o rei fez o quê? Depois a Vasti, ela não se tornou mais rainha sua. E houve um período, um vácuo ali, onde o rei ficou sem sua esposa e ele recebeu um conselho, que ele deveria ter uma esposa. Aí o que aconteceu nesse período histórico ali? Segundo o historiador Flávio Joséfo, foi conclamado ali que 400 virgens pudessem se apresentar diante do rei Assuero, e desse rei ele escolheria uma que seria sua esposa. E dessas 400 virgens, segundo Flávio Joséfo, quem que estava presente? Era a judia, órfã de pai e de mãe, Esther. E dentro dessas 400, quem que o rei escolhe para ser sua rainha? A própria Esther. Aí nós vemos conforme Deus age, conforme Deus opera. Uma pessoa que era, vamos dizer, naquele período histórico, uma refugiada, uma judia, uma sem pai, uma sem mãe, uma sem representação, uma colocada como se fosse ao escanteio da sociedade naquele momento, Deus entra, intervém na história para que ela seja a rainha do império mais poderoso daquele momento. É isso que Deus faz em nossas vidas, é isso que Deus faz no mundo presente. Ele muda a história, ele transforma o momento para que a sua vontade venha a ser prevalecida. A rainha Esther se estabeleceu como esposa do rei Assuero, do rei Xerxes, e se tornou a esposa do homem mais poderoso daquele momento ali. E como é aquele período histórico, o rei ele possuía diversas autoridades, que eram chamados de príncipes. Príncipes naquele período não significa que sejam filhos, mas na verdade sejam pessoas que mantinham autoridade, como chefe de exército, eram considerados como príncipes, pessoas que tinham uma relevância no seu império. E um desses príncipes era chamado Amã. E Amã, ele tinha um plano diabólico. E um desses planos era exterminar todos os judeus que estavam sob o domínio do Império Persa. Nós sabemos que Deus tinha uma promessa para o povo de Israel que se estenderia a toda a nação, a todo mundo, que dali nasceria o Messias, o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. E Amã estava ali com o desejo de destruir todos os judeus que estavam no período persa. Ali nós temos o início do antissemitismo, que de vez em quando na história ele aparece para tentar destruir o povo judeu. E ali nós vemos conforme a mão de Deus age no controle deste mundo.
para que os seus propósitos, os seus desígnios venham a ser estabelecidos. E essa notícia que Amã queria destruir todos os judeus chega ao ouvido de Mordecai, ou Mardoqueu, que é o início 1 da nossa lição. Perigoso plano e temor de Ester. Quando Mardoqueu, ou Mardocai, fica sabendo deste plano, ele automaticamente tem um lamento, um choro, um clamor, uma humilhação para com ele. E ele faz esse desejo, esse sentimento dele chegar para a rainha Ester. Aqui nós vemos algo muito importante acontecendo. A preocupação não somente consigo de Mardoqueu teve, mas a preocupação com todos os seus irmãos, todos os seus parentes e todos os judeus que faziam parte daquele império. Nós vemos que em alguns momentos da nossa vida o nosso egoísmo, o homem está no centro, a nossa vontade prevalece sobre a coletividade. Esse sentimento de se preocupar para com o próximo é um princípio que está explícito lá no Novo Testamento. O próprio Senhor Jesus, ele nos ensinou para nós preocuparmos não somente consigo mesmo, mas amarmos o nosso próximo, orar por aquele que nos persegue. Esse é um sentimento que Mardoqueu teve lá no Antigo Testamento, no cativeiro babilônico. E esse sentimento deve ser um sentimento do cristão, se preocupar com o próximo, ajudar o seu irmão, ajudar o necessitado. E esse sentimento Mardoqueu teve, e ele chegou até os ouvidos da rainha Ester. Entretanto, nós temos aqui um obstáculo real. A rainha Ester ficou sabendo dessa situação, entretanto, o rei se localizava dentro da sua câmara. E ninguém poderia adentrar na câmara do rei. E qual o contexto histórico em relação a isso? Naquele período, era muito comum o rei sofrer traições, emboscadas, e ele sofrer um ataque para que ele seja morto e uma outra pessoa assumisse o lugar dele no trono. Então, geralmente, os reis se mantinham isolados em sua câmara. E aquele dali era um método aplicado no Império Persa. Ninguém poderia adentrar na câmara do rei, apenas sob sua autorização. Então, houve, a princípio, um temor de Ester, quando ele ficou sabendo como é que ele ia levar essa notícia que Amã queria destruir todos os judeus. Como é que ela iria adentrar na câmara do rei? E no início, ela teve um temor que gerou mais ou menos duas situações complicadas para ela. Quais seriam essas complicações? Mardoqueu fez ela entender que, mesmo ela sendo rainha, esposa do rei, ela não estaria livre de ser morta, porque também ela era uma judia. E segundo, Mardoqueu entendia que se mesmo que a rainha Ester não atendesse, de uma outra forma Deus iria agir para que o povo tivesse o seu livramento. Então, esses dois motivos perigosos envolveu a rainha Ester. E até mesmo Mardoqueu faz um aviso importante para a rainha Ester. Olha só, quem sabe não foi por isso que você virou rainha, para que neste momento histórico você fosse um instrumento nas mãos de Deus para livrar o povo? Isso se encontra no capítulo 4, versículo 14 do livro de Ester. É interessante eu abrir um parênteses aqui e falar algumas curiosidades acerca do livro de Ester. O livro de Ester é um livro que não menciona a palavra Deus, não há nenhum momento, nenhum tipo de oração. É um livro muito peculiar, que até houve alguma rejeição por alguns estudiosos, se ele, na verdade, poderia fazer parte do Antigo Testamento. Mas aqui nós vemos no livro de Ester realmente o mover e a mão de Deus ali, que mesmo não tendo especificamente a palavra Deus no seu livro, nem especificamente temos algum tipo de oração, nós vemos o agir de Deus profundamente para que a rainha Ester fosse usada por Deus para que o povo de Israel não viesse a ser destruído. E assim Deus age em nossas vidas. Às vezes o silêncio de Deus é uma resposta que Ele está cuidando de nós. E através disso, o livro de Ester foi inserido no Antigo Testamento, pela maioria dos estudiosos, vê a mão de Deus como um livro inspirado para com Deus. Primeiro Deus, depois o homem, que é o segundo tópico da lição,
Esther, ela acaba sendo convencida por Mardoqueu que ela precisa falar para o rei. E o que Esther faz? O mais interessante aqui é que Esther, ela fala para Mardoqueu, vai junto com os seus e realiza um jejum durante 3 dias. Que eu aqui no palácio, junto com as pessoas que me servem, iremos também fazer um jejum de 3 dias antes de eu falar com o rei. Olha só que algo tremendo, que algo magnífico que Esther fez. Antes de tomar alguma decisão, ela preferiu jejuar. Antes de falar com o rei, ela preferiu fazer um período de jejum, se colocar como uma pessoa frágil, necessitada, dependente de Deus. Às vezes, em nossas vidas, nós esquecemos, às vezes, de colocar Deus em primeiro lugar. Às vezes, em nossas vidas, nós esquecemos de pedir, clamar, colocar como Deus em primeiro, como Deus agir, como Deus ser o caminho, como Deus ser o propósito, como Deus ser o nosso guia. E colocamos, através das nossas precipitações, da nossa ansiedade, às vezes do nosso orgulho, às vezes da nossa arrogância, colocamos os nossos sentimentos acima primeiro e esquecemos de orar, esquecemos de clamar, esquecemos de buscar a Deus. Lá na epístola de Tiago, há uma passagem muito interessante que diz que Tiago recomenda assim para a igreja: se você tem um desejo de ir para tal cidade ou de fazer qualquer tipo de empreendimento, nunca diga eu vou fazer ou eu irei para aquela tal cidade. Mas antes diga, se for da vontade de Deus. Por quê? Porque as nossas vidas têm que estar alinhadas com os propósitos de Deus. Então Esther, antes de adentrar na Câmara do Rei, que ela correria até ser um risco de ser deposta como rainha ou até mesmo de ser morta, ela não, eu vou clamar a Deus antes de tomar essa decisão. E outra aplicação que eu acho muito interessante, muito pertinente em relação a Esther, é que a Esther não teve nenhum sonho específico para isso, nenhum profeta apareceu para Esther dizendo, assim diz o Senhor, vai e fale com o rei. E nenhum anjo apareceu para Esther falando para que Deus iria ser com ela, que os judeus não seriam exterminados. Não aconteceu nada disso com Esther. Ela teve apenas a coragem de ir falar com o rei. O que falta muitas às vezes em nossa vida é a coragem. Coragem que nós ficamos sem compreender os propósitos de Deus em nossas vidas. O que falta às vezes é seguir o exemplo de Esther, que mesmo enquanto o profeta não fale, não tivemos sonhos, nenhum anjo apareça para nos falar, nós devemos confiar plenamente em Deus e saber os propósitos, os desígnios de Deus em nossas vidas. E Esther entendeu que ela ali estava como rainha, não para ter um status naquele período, mas que era para ela fazer os desígnios de Deus. Às vezes você está numa situação em sua vida que você pensa que você está ali para você ter status, para você ser uma pessoa influente, para você ter certo benefício. Mas Deus te colocou ali para você ser um instrumento dele para fazer o propósito dele naquele local onde você se encontra. Nós esquecemos muitas vezes disso. Esquecemos que nós temos uma missão para cumprir. Esquecemos que nós somos filhos de Deus, que nós somos servos deles e nós temos que cumprir os propósitos de Deus em nossas vidas. E não importa a posição que você esteja. Esther era uma órfã de pai e de mãe. Esther era uma refugiada numa terra distante. E mesmo assim, Deus transformou a vida dela para ela cumprir os seus desígnios. Deus transformou a sua vida para você cumprir os propósitos dele. Prosseguindo, Esther teve a coragem e adentrou na Câmara do Rei. E o rei, naquele período, se ele estendesse o seu cetro de ouro sobre a pessoa, quer dizer que está tudo bem, esse daí não é um inimigo, esse daí não vai ser uma pessoa que irá me trair. E quando o rei percebe Esther, ele vai e coloca o seu cetro sobre a Esther. E o rei pergunta, Esther, o que queres? Até a metade do reino eu irei te dar. Essa expressão, até a metade do reino irei te dar,
não quer dizer no seu sentido literal que o rei daria metade do reino para ela. Aquilo dali era uma figura, uma expressão corriqueira naquele período, dizendo que o rei iria conceder algum benefício para aquela pessoa quando ela pedisse. E o rei faz essa pergunta para Esther. Esther automaticamente poderia falar: eu quero a morte de Amã, ou eu quero que Amã seja deposto, seja enforcado porque ele quer matar os judeus. Não. Ela vai e pede para o rei que prepare um banquete para ela, para Amã e para o rei, que a própria rainha Esther iria preparar um banquete para os dois. Nós vimos aqui, na verdade, que Esther unge com sabedoria e prudência para tomar a melhor decisão no momento correto. E aqui nós temos outra aplicação. Qual a aplicação que nós podemos tirar? Às vezes nós somos o quê? Precipitados em nossas vidas. Tomamos decisões por impulso. Tomamos decisões sem pensar. Tomamos decisões a partir dos nossos sentimentos que estão inflamados, que estão no ápice, e esquecemos de parar, pensar, analisar qual é o melhor momento de agir, qual é o melhor momento de atuar. E a rainha Esther teve isso. A prudência e a maneira de tomar decisões, elas são importantes para as nossas vidas. Então Esther teve essa prudência, ela marcou um banquete para com o rei. E o rei esteve presente junto com Amã. E nesse banquete o rei repete, faz a pergunta: o que queres, Esther? E Esther vai, marca um segundo banquete no outro dia para ela, para Amã e para o rei. Esse foi o segundo pedido da Esther e o rei concedeu novamente esse pedido. E o que aconteceu nesse segundo banquete? O que aconteceu nesse segundo, vamos dizer, nessa segunda reunião entre Esther, Amã e o rei Xerxes, ou o rei Assuero? Isso é tema para a lição de número 11. Que Deus te abençoe, um forte abraço, tudo de bom sempre.